Muito boa noite, ou bom dia se você estiver assistindo esse podcast de dia, de tarde, de noite. O importante é que você seja mais do que abençoado, em nome de Jesus. Já começou mais um Imunicast para abençoar a tua vida e que você possa ser edificado grandemente, porque hoje nós temos um convidado especial, né? O pastor Isaac, do Ministério Vida. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Ed. É uma honra, um prazer poder receber esse convite tão especial de poder estar hoje aqui e compartilhar um pouquinho da nossa história com nossos amigos que vão estar bem assistindo aí hoje esse podcast abençoado. É isso aí, então não perde nada, já chama todo mundo para assistir, amém? Porque esse podcast vai ser muito interessante, muito legal, porque o Senhor nos chamou para ser verdadeiros adoradores, né? E quando os filhos de Deus se reúnem, os adoradores estão na presença do Pai, flui aquela verdadeira adoração, né? Então hoje você vai estar aqui ouvindo o podcast, ouvindo o testemunho de um homem que é um verdadeiro adorador, que o Senhor usa tremendamente aí no louvor, na adoração, que flui assim como o Senhor ele tem proposto para nossas vidas. Amém? Então, vai ser muito interessante, não perde nada, mas eu já quero te pedir aí para você curtir, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, se inscrever no canal para não perder nada também, porque sempre tem um podcast aí de segunda-feira, tem vários programas também para sua vida aí, palavras edificadoras, nas quartas-feiras, podcast para as mulheres. Então não perde, porque tem muita novidade nesse canal feito para você, canal do YouTube aqui da Imune TVO. Amém? Então, vamos aqui começar esse podcast abençoado. Pastor, é uma honra lhe receber aqui. Eu sou grato a Deus, porque desde quando aí nos encontramos pela primeira vez, o Senhor foi canal de bênção para nossas vidas, um homem de Deus. Nós conhecemos aí a sua vida, que realmente é um homem de Deus. E Deus tem feito muitas coisas, né? Através da sua vida, através do Ministério Vida, né? Que já carrega no nome, né? Vida, né? A vida com Deus aí. Esse objetivo, levar a palavra, anunciar o evangelho através do louvor, através da palavra. Esteve conosco aqui na conferência Jovens com a Missão, né? E vai estar conosco de novo aqui no congresso da igreja Unidos em Só Espírito 2022. Então, é uma honra lhe receber aqui, o Senhor é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E nós queremos conhecer um pouco do Isaac, né? Isaac Machado, da sua história, aquilo que Deus tem feito na sua vida, hoje você tem total liberdade. Porque tem muita gente que ouve o Ministério da Vida, pastor Isaac, mas não sabe a história. Porque todo mundo tem uma história, um testemunho, né? Um testemunho de fé, um testemunho de muitas lutas, mas de muitas vitórias também, porque é o povo de Deus, né? Tem muitas vitórias na presença do Senhor. Porque as lutas são necessárias, as vitórias também vêm com elas, e isso é o caminho do povo de Deus. Né? E certamente, nunca muitas vezes foi fácil assim, viver propósito, mas nós vivemos esse propósito com amor, não é verdade? Então, a gente quer conhecer um pouco do Isaac, né? O seu testemunho, de onde você veio, o senhor tem total liberdade hoje para falar tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Amém. Pastor Ed, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui participando, junto com todos que estão aqui, ao meu assessor, John Kennedy, que sempre está nos acompanhando. Grande John. Né? Deus abençoe. Então, só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade de contar um pouquinho do Isaac, né? Do Isaac, do Ministério Vida. E eu costumo dizer, pastor, que eu não tenho aquele testemunho que muitos, né, provaram o mundo, né? Eu não conheço o mundo. O Isaac Machado, ele não conhece o mundo, né? Eu disse um pouquinho naquele dia aqui na igreja, no culto que a gente participou, né, que eu cresci crente, né, nasci crente, cresci crente, até hoje continuo sendo esse servo de Deus. Mas tem uma história, né? O Isaac ele tem uma história, porque desde muito novo Deus me chamou. Né? Eu costumo dizer que eu comecei o meu ministério com 12 anos de idade, pastor. Né? Eu já tocava, meu pai me ensinou a tocar, meu pai era músico, e dali por diante eu comecei a desenvolver o meu ministério levítico, né? Tocando na igreja, cantando na igreja, fazendo a obra
alguns momentos, eu sempre costumo dizer, e eu sempre falo, muitas das vezes até para o João, que o meu ministério, particularmente, não começou aqui na cidade de Manaus. Começou no interior. Né? Porque meu pai também foi pastor há muitos anos, 25 anos pastor na Assembleia de Deus. Então, o primeiro campo que a gente pegou foi um campo onde só era índios. Né? E se você for olhar no mapa, hoje do Amazonas, você não vai encontrar essa comunidade chamada Chapeleiro. Acho que muita gente nunca ouviu falar. Chapeleiro, nunca Chapeleiro. ouvi falar. Né? É um pouquinho longe. Você chega no município de Barreirinha, você pega outro barco para chegar nessa comunidade chamada Chapeleiro. E quando a gente chega nessa comunidade, você vai se deparar com outra realidade. E ali tudo começa o ministério do Isaac, né? Onde a gente começa a ver o evangelho de outra maneira, de outro jeito. Né? E ali, quando eu cheguei naquele local, eu falei, Deus, será que realmente é para nós estarmos aqui? E no decorrer dos meses, dos anos que a gente passou ali, pastor, foi uma experiência muito nova com Deus que eu tive. Né? Dali surgiu o Isaac adorador. Isaac adorador. Né? Um chamado que Deus bradou no meu coração. E eu digo que não é fácil. Essa vida que a gente leva, ela não é fácil. Ela é muito dolorosa, ela é muito árdua, né? Mas eu costumo dizer que vale a pena servir a Deus, independente de qualquer coisa que a gente enfrenta. Então, a gente passou 1 ano, quase 2 anos nessa comunidade. Passei e voltei para Manaus porque eu tinha que terminar meu campo, e como era a área missionária, né? Então, eu já tive umas experiências tão boas quando eu voltei para Manaus. E quando eu volto para Manaus, eu fui me congregar na igreja quadrangular. Já não fiquei mais na Assembleia de Deus, fui para quadrangular. Passei 3 anos na quadrangular, que na época meus pastores eram o pastor Amarildo e a pastora Fátima. Então, foram outras experiências que eu passei com Deus. E ali eu desenvolvi muito o meu ministério levítico. Né? Onde eu aprendi muitas coisas, tanto como ministrar, tocar. Então, ali foi uma experiência também muito nova que eu tive com Deus na igreja quadrangular. Depois que eu passei 3 anos na quadrangular, eu voltei para a Assembleia de Deus. Então, o meu crescimento quase todo foi na Assembleia de Deus. Né? Servindo a Deus, fazendo aquilo que eu mais gosto, que é ganhar almas para Cristo. Né? Então, desse momento, posso dizer, quase os meus 24 anos de idade, eu servi a Deus na Assembleia de Deus. Né? Hoje eu vou fazer 39 anos agora, esse mês, dia 29 de agosto. Olha aí, ó. 29. Tá chegando o dia. Então, ó, você que está nos assistindo aí... Vai ganhar um presente, vai ganhar um presente. Eu já vou logo dizer, você que está me assistindo, dia 29, se você quiser passar um presentezinho, né, John? Um pixzinho. Eu já vou aqui dar o meu presente para ele. Por favor, né? Já dá o meu presente para ele aqui, pastor. Olha só, olha aí, gente, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Copinho aqui da Imunicast. Poxa, tá? Obrigado, meu pastor. Esse é o mínimo que a gente pode. Já é um presente, já vou sair daqui, ó, presenteado, graças a Deus. Só que, olha que interessante, ele faz aniversário, quem ganhou o presente é a gente, porque dia 11 de setembro estará conosco aí, nos abençoando. Dia 11, né? Dia 11 de... Eu tava sabendo. 11 de setembro, 11 de setembro, né? Desculpa. O só me deixa para falar em cima da hora, mas... Então, é isso, pastor. Então, eu fico feliz por servir a Deus todos esses anos. Eu chegar a completar 39 anos, sabendo que eu continuo servindo esse Deus. Né? Então, é a minha alegria. É a alegria poder saber que até hoje eu sirvo esse Deus. Né? Já tive a oportunidade, muitas vezes, de pessoas chegarem, amigos, e dizer, rapaz, vamos para a balada, vamos para o mundo, vamos aproveitar a nossa adolescência, a nossa juventude. E eu sempre dizia para mim, não, a minha juventude, a minha adolescência eu vou aproveitar na casa do Senhor, até Jesus voltar. Porque, como eu sempre digo, os meus pais me ensinaram muito bem, pastor, muito bem. Então, se eu me desviasse dele, não era culpa deles, era minha mesmo. Porque eu passei muito tempo, depois que eu voltei para Manaus, meus pais continuaram no interior, né, fazendo a obra do Senhor. Então, eu fiquei morando com a minha irmã. Então, eu tive aquela oportunidade de ir para alguns lugares, mas não, isso não é para mim. Deus não me chamou para isso. E eu lhe digo uma coisa, eu não consigo me ver fora dos caminhos do Senhor. Eu não consigo me ver. Eu, Isaac aqui falando, tá? Eu não consigo me ver longe dos caminhos do Senhor. Então, eu fico feliz por ser privilegiado
de Deus me dar esse privilégio de poder servir a Ele, de adorar Ele, com toda a força, com toda a intensidade que eu tenho de estar diante da presença dEle. Então, não tem coisa melhor, pastor, do que servir a Deus. Eu digo para todos os jovens, meu irmão, independente de qualquer coisa, Verdade. o mundo, tudo que está no mundo é passageiro. E o senhor sabe disso. Eu acho que eu tenho certeza que o senhor já provou um pouquinho de lá. Sim. Né? E a gente sabe que tudo que é lá é passageiro. Aqui não, aqui é eterno. Aqui a gente vive para Ele. Com Deus não tem mazelas, não tem vácuo, né? O mundo é uma coisa totalmente diferente, porque a vida com Deus é uma vida totalmente inteira, vamos dizer, completa, né? Sim, sim. Aí as pessoas perguntam, mas pastor, como o senhor sabe que é passageiro? Porque o senhor nunca provou. É porque eu ouço alguém falar. E não são poucos, são muitos. Não, tudo que eu passo aqui e que eu já vivi lá no mundo foi tudo passageiro. Mas quando eu voltei para a casa do Senhor, se tornou algo maior, mais intensidade, mais eterno. Então a gente sabe que tudo, e a gente tem uma prova bíblica disso, que é o filho pródigo. Quando o filho pródigo sai, né, da sua casa dos seus pais, onde tem tudo do bom e do melhor, e ainda tem pessoas que não resolvem sair, né? Se lambuzar lá fora. E cair ainda no chiqueiro, né? Mas ele reconheceu que ele errou, que ele pecou, né? Levantar-me-ei e irei até com meu pai. Então, houve uma atitude do filho pródigo. Ele percebeu que tudo que tinha lá fora era passageiro, não era para ele. Que tudo que tinha de bom e do melhor para ele era na casa dele. Então, eu costumo dizer, tudo que nós temos de melhor está na casa do Senhor, não está aí fora. Tudo está na casa do Senhor. Então, só basta a gente ter um pouquinho de paciência, de espera, porque tudo é no tempo de Deus, né? A Bíblia mesmo diz, esperei com paciência no Senhor. Mas se demorar um pouquinho, pula para o 70, apressa-te a Deus. Apressa-te a Deus. Mas é dessa forma, pastor. Esse é o Isaac, esse é um pouquinho da minha história, tá bom? Que eu tenho para contar do Isaac. Isaac Machado, tá bom? O João tá pedindo para mim beber água, gente. Meu Deus. Não é água não, hein? Rapaz, eu não sei nem como ele descobriu que eu gosto de tanto de água tônica, gente. Se você quiser me dar um presente, me dá água tônica para beber. Pastor Isaac, a nossa vida diante de Deus, assim, a gente é o Senhor é um bem-aventurado, né? Quando a gente encontra Jesus, nós somos bem-aventurados. Mas não conhecer o mundo, não viver esse vácuo na vida, porque isso é um vácuo, é perder tempo, né? É um tempo da vida jogado fora, não é experiência. Né? Tem muita gente hoje em dia que fala que é experiência, mas não é. A gente sempre fala para a juventude, aproveita a tua vida na presença de Deus. Porque você vivendo uma vida reta na presença de Deus, porque estando na igreja não quer dizer que você vai estar salvo, não. Na igreja é um direcionamento para que você possa ser salvo. Sim. Né? Tem muita gente que tá na igreja, mas faz as coisas erradas e acaba que, para quê? Né? Dá em nada. Então, a nossa vida, eu sempre falo com os jovens aqui, ó, vocês têm que viver essa vida com Deus para que vocês possam ter um futuro abençoado, um futuro próspero, um futuro aí diferenciado na presença de Deus, porque Deus ele quer isso de nós. Né? Ele quer nos direcionar a ter uma vida boa, uma vida sem mácula, uma vida sem atraso de vida, de tempo, porque tem gente que perde muito tempo. O filho pródigo, né? Como o senhor acabou de falar, ele perdeu tempo no mundo, gastou o que tinha. Né? Por outro lado, a gente está numa série de paternidade e estudando sobre essa palavra para ministrar, a gente viu outro filho que estava dentro de casa, mas não se sentia filho. Né? E o pai estava lá, e o pai chega com ele e conversa, tudo que eu tenho é teu, né? Teu irmão estava morto e reviveu, agora a gente vai se alegrar junto. Então, muitos estão dentro da casa, não têm a felicidade de estar com o pai, na casa do pai, e muitas vezes tem pensamentos que não condiz com a vontade de Deus. Sim. Né? E a nossa alegria é fazer a vontade de Deus. Né? Quando nós encontramos essa alegria, porque nem todo mundo encontra essa alegria, né? E quando nós encontramos essa alegria em servir a Deus, em nunca olhar para o mundo e sentir vontade para lá, quando a gente sabe, porque eu aceitei Jesus com 10 anos de idade, né? 9 para 10 anos de idade, meu pai ainda não era crente, e eu ia para a igreja com a minha avó,
E foi um momento muito bom na minha vida. Ao decorrer do tempo, eu me mudei, né? E fui morar, assim, longe com meu pai, né? No caso, a gente morava perto da minha avó e eu ia pra igreja com ela. Com uns 13 anos, 14 anos, fui para outro lugar. Aí foi que eu fui conhecer o mundo, né? Cheio de ilusões, cheio de coisas. E foi o tempo perdido na minha vida, porque não conhecia Deus. E quando eu voltei para Jesus, já ali uns 18 anos, muita gente fala no auge, né? Mas foi no momento certo que Deus me resgatou para que eu pudesse viver o propósito de Deus. E hoje, Deus, ao decorrer desse tempo, o Senhor me ensinou, me direcionou e fez tantas coisas na minha vida que eu sou grato a Ele por causa desse resgate dele, né? Por causa que Ele me trouxe de volta. Então, muitas vezes a gente está igual aquele filho pródigo que foi embora, né? E sabe que o único lugar bom é a casa do Pai, né? É o lugar de adoração, é um lugar de bênção. E isso, em nossas vidas, quando nós encontramos, é algo sublime, né? E na sua vida, o senhor, nessa época da sua adolescência, já se envolvia com louvor, com a música, né? Como é que Já. foi o começo desse ministério aí? Pastor, é muito interessante, porque com meus 12 anos de idade, meu pai era músico de barzinho, Uhum. não era evangélico na época, né? Meu pai, ele aceitou Jesus muito, muito doido, embriagado. Meu pai era alcoólatra, Uhum. perdeu os 2 pulmões por causa do álcool. Meu Deus. E numa Milagre, né? cruzada que tinha na Praça 14, e ele no bar bebendo, ele ouviu a voz de Deus: Mateus, vai para a cruzada. O nome do seu pai era Mateus. Mateus. E os amigos do lado dele perguntou: pai, vocês estão ouvindo uma voz? Aí o amigo: Mateus está falando doido? Ninguém está falando nada. Não, rapaz, está uma voz aqui no meu ouvido dizendo para mim para a cruzada que está tendo ali na Praça 14. E aquela voz insistiu, e ele muito embriagado foi, pastor. E chegando lá, ele se escorou num pau lá, tipo um porte, e o porte desabou com ele. E a minha avó estava lá em cima e viu. Ah, meu Deus, o Mateus vai fazer alguma coisa hoje aqui. E quem estava pregando era um pastor, que o nome do pastor era Pastor Isaac. Olha aí. Aí, quando ele fez o apelo, o meu pai foi na frente. Aí minha avó disse assim: ah, o Mateus está embriagado. No outro dia ele não vai nem se lembrar o que ele fez. Pelo contrário, até hoje meu pai servindo a Deus, depois daquele culto. E ele botou o nome do pastor Isaac no meu nome por causa desse pastor. É mesmo. Ele: um dia que eu tiver um filho homem, eu vou botar Isaac o nome. Então, com meus 12 anos, meu pai comprou um violão para mim, pequeno. E eu comecei a treinar, sozinho. Aí eu fiquei assim. Aí tem aquela fase que você para um pouquinho. Eu falei: não, poxa, eu vou parar um pouquinho aqui agora, porque... Aí tá, aí eu parei e meu pai disse assim: e aí, tu vai parar de tocar? Se for parar de tocar, eu vou vender esse violão. E aquilo me incentivou de novo: não, vou voltar a tocar. E eu voltei a tocar, com meus 12 comecei a tocar, e eu falei: rapaz, agora eu preciso tocar na igreja. Já que eu já toco aqui em casa, eu já sei pelo menos sol, dó, ré, mi, fá, mi menor, dá pra gente tocar. E eu pedi uma oportunidade. Rapaz, sempre a nossa primeira oportunidade é daquela que a gente fica nervoso demais, não tem esse. Até hoje a gente fica, né? Não tem esse negócio. Dá aquele friozinho na barriga. Se a gente perder isso aqui, perdeu a graça. É verdade. Então, eu me lembro que quando me chamaram para tocar e cantar, a primeira música que eu cantei, pastor, até hoje eu me lembro: quero que valorize o que você tem. Você é um ser... Já tocando. Já tocando. Meu irmão, me tremia todinho, pastor. Nervoso. E não sei nem como saiu a nota nesse dia. Eu falei: meu Deus, mas vamos lá, é a minha oportunidade agora de ser músico, né? E daquele dia em diante, os músicos que estavam perceberam: rapaz, o Isaac toca. Tem jeito. Aí desde lá, graças a Deus, a gente vem tocando, adorando a Deus, né? Mas quando eu cheguei com meus 24 anos de idade, que eu casei com 24 anos de idade, né? Com a mulher mais linda do mundo, que hoje me deu 2 filhas abençoadas, né?
que dia 28 de agosto ela faz aniversário. 28 de agosto. Por um dia ela não esperou, pastor. Nasceu no mesmo dia do que o meu, né? Dia 29. Minha esposa fez dia 8 agora. De agosto? Segunda-feira, dia 8 de agosto. E, e com 24 anos, dia 22 de dezembro de 2007, eu casei. E eu sempre digo, eu não tenho vergonha de dizer isso, pastor. Eu me guardei para minha esposa. A melhor decisão, né? Me guardei. Quando eu digo, eu casei virgem, tem gente que dá zomba, ri. Não, eu não vejo isso como uma coisa ruim. Eu falei, Deus, me prepara para minha esposa. Para minha esposa. Eu te sirvo há tantos anos e eu quero ter a pessoa certa para mim se relacionar, para mim realmente viver o resto da minha vida até a morte. E hoje eu tenho 15 anos com a minha esposa. Vou fazer 15 anos agora, dia 22 de dezembro. Com a mesma mulher. E louvo a Deus pela minha família, pela minha casa. Né? São presente de Deus. Família é projeto de Deus. Tem coisa melhor. Então, eu sempre digo para muitos jovens, meu irmão, você que vai casar, ore a Deus. Peça a direção de Deus. Porque eu sou daquela época, pastor, para pedir para namorar, para noivar e casar. Eu pedi para namorar, pedir para noivar e pedir para casar. Né? Hoje o que a gente vê, não, vamos ficar, se der certo, beleza, se não, vamos aproveitar a vida. E eu acredito que não é dessa forma. Não tem esse negócio de aproveitar a vida no pecado, né? Não vai existir isso. Então, eu acredito que Deus, no tempo certo, sempre tem o melhor para nós. Verdade. Só basta a gente esperar, né? Orar, pedindo confirmação de Deus. Até o meu casamento eu orei, pastor. Eu estava noivo. Olha essa experiência, eu estava noivo. E eu falei, Deus, ainda o Senhor não me respondeu se é ela ou não. Eu preciso de uma resposta, Deus. Antes de eu subir no altar para casar. Eu estava noivo. E se o Senhor falar que é não, eu desfaço agora esse noivado. E eu me lembro como fosse hoje. A gente foi para um culto, eu e ela. E nisso a gente começou um propósito de 5 horas da manhã. Ela orava na casa dela e eu orava na minha. Eu falei, vamos fazer um mês de propósito. De oração, 5 horas da manhã. Você vai se levantar e eu vou me levantar na minha. E eu me lembro que eu fui para um culto com ela, e nesse dia veio um pastor de Ji-Paraná. Nunca vi na minha vida. E o culto foi uma bênção. E quando terminou o culto, o pastor olhou para mim, olhou para ela e disse assim, eu posso orar por vocês? Por vocês dois? Eu falei, pode, pastor. Sem me conhecer, pastor. E quando ele acaba de orar, ele disse assim, é de Deus. Aí eu falei, é de Deus o quê? O casamento. Não era isso que eu estava querendo? Uma confirmação? E eu vou só para confirmar o que Deus está falando, a aliança que vocês vão comprar é igual a minha. E outra confirmação, quando você chegar na casa dela hoje para deixar ela, a avó dela vai se levantar contra você. Eu falei, opa. Negócio é esse. E quando eu cheguei na casa dela, que eu deixo ela, a avó dela se levanta e diz, tu não vai casar com ela. Eu falei, mas meu Deus, não é verdade, o pastor acabou de falar, mano. Falei, meu Deus do céu. Hoje não, hoje a avó, meu Deus, se puder me carregar no colo, me carrega. Uma seta do maligno. Mas não é? Mas é aquele negócio. Quando é de Deus, meu irmão, pode vir o que vier. É verdade. Entendeu? Então espere que Deus vai dar a melhor esposa, o melhor esposo, tudo no tempo de Deus. É só esperar, é confiar nele. Né? Então, não se apresse a casar, vou casar, porque. Não é assim. O senhor sabe que hoje o tempo que nós estamos vivendo é muito difícil. É verdade. Então, para você se casar, você tem que pensar muito bem. Para que quando chegar lá na frente, se divorciar, não faça isso. Então, você vai ter que carregar sua cruz por resto da sua vida. Porque se já sendo de Deus é difícil, imagine não sendo. O preço muito maior. Eu sempre falo para os jovens, né, para os meninos que, irmão, quando Deus confirma, a gente ainda paga um preço, né? Imagina quando não confirma, um preço maior, né? Então, sempre acontece. Nós temos que ter esse direcionamento. É porque é um direcionamento de Deus para nossas vidas. Orar, noivar, casar, tudo ter confirmação de Deus. É um princípio nosso, né, pastor? Queira ou não, é um princípio nosso, né? Namoro, noivado e casamento. Então, como diz o meu amigo pastor Stanley, princípios quebrados me quebram. Então, eu não posso quebrar princípio. Do momento que eu quebro o princípio, eu estou quebrado também. Então, a gente precisa sempre viver princípios. Então, um desses princípios é namoro, noivado e casamento. Vivendo um propósito assim, sempre o Senhor vai abençoando de uma forma muito poderosa, né? Provisão,
Eu tenho certeza que tem muita. Eu não sei se foi assim com o senhor, mas quando é de Deus, assim, nós vivemos os princípios de Deus, fazemos as coisas certas. O Senhor vai abençoando, abrindo as portas. A gente muitas vezes casa, e quando é recém-casado, é aquele sistema, né? O negócio é apertado. Aí, mas o Senhor vai abrindo as portas, vai abençoando. Sempre, muitas vezes, até surpreende com um casamento aí grande, um sonho, né? Isso aconteceu comigo, né? Que eu não tinha um sonho de casa assim. Na verdade, já tinha tido, só que essas consequências do mundo acabam tirando esse brilho, né? E minha esposa tinha, né? E a gente aí se esforçou e o nosso casamento foi lindo. E a gente pensou no casamento ia ser simples. Foi lindo, foi abençoado e memorável, assim, o que Deus fez, porque Deus ele nos surpreende, né? E então, nesse tempo aí que o senhor casou com sua esposa, tem duas filhas, né? É, o propósito de Deus, né? As promessas de Deus, assim, com o ministério, como é que foi fluindo? Aí, do momento depois que eu casei, pastor, ardeu no meu coração, né? Que eu já tinha uma promessa antes de Deus para minha vida, só que eu ficava, sabe, aquele enrolando, Uhum. tentando querer enrolar Deus e a gente não Aham. consegue nunca. E eu falei, Deus, não, tá bom, só dentro da igreja, tocando, tô aqui, tô de boa, Deus, não precisa mais nada disso, não, tá bom, tá, já é o Em suficiente. 2007 eu tocava na Iadam, né? 2007. Era só músico mesmo e guitarra. Só músico, Em né? 2007 o Viva Jovem gerou de onde? 2007 também, da Viva, Quantas? do momento que Já estava casado nessa época? já, do momento que criou o Ministério Vida, foi criado também o projeto Aviva Jovem. É um projeto que nós já temos já também quase 15 anos, né? Para jovens, que a gente leva jovens aí de 100 a 200 jovens para dentro de um sítio, 3 dias aí, para receber algo da parte de Deus. É forte. Então, a gente não parou não, né, Diogo? Então, estamos na luta ainda aí, porque eu acredito que a minha geração vai ser uma geração que realmente vai fazer a diferença, que tem feito diferença. Então, em 2007, eu estava num culto, quando Deus bradou no meu coração, me chamando para algo maior. Eu falei, eu não posso mais, eu preciso fazer aquilo que Deus está me ordenando. E eu falei, Deus, mas eu preciso de músicos. Como é que eu vou? E quando foi na outra semana, eu fui visitar uma igreja, também que era uma congregação da nossa área. E quando eu chego lá, eu conheço 3 irmãos. Olha, isso é interessante, 3 irmãos. Lembra, né, John? Um que tocava guitarra, um tocava baixo e outro tocava bateria. 3 irmãos. Eu olhei assim, rapaz, esses caras são bons. Quando terminou o culto, eu vou conversar com eles. Aí, terminou o culto, eu fui lá com eles, me apresentei para eles, eles se apresentaram para mim e eu falei, rapaz, eu tô com um projeto que Deus me deu aí. Mas eu preciso de pessoas compromissadas, que realmente querem. Nada de oba-oba, não. É algo muito, muito forte, para mexer mesmo, para impactar. E eu comecei a conversar com eles e eles, rapaz, a gente aceita a proposta. E dali surgiu o Ministério Vida. O Ministério Vida começa dali. Com o Odson, o Guilherme e o Odinei, que são os 3 irmãos. Na época surgiu o Banda Vida, né? Na época a Banda Vida era onde era da igreja, né? A igreja do Tarumã, né? E eu vi que a Banda Vida estava se desfazendo, eu falei, poxa, não pode parar, porque já tinha anos, né? E eu fiquei, não, eu vou continuar, mas eu vou tirar o nome de banda e eu vou colocar Ministério Vida. Mas, assim, por que mudou de banda para ministério? Assim? Porque na época onde eu me congregava, já tinha um nome chamado Banda Vida. E a Banda Vida era composta, eu, pastor Moisés, que é meu primo, pastor Miqueias, era o meu primo Samuel, era só família, tocando. Uhum. E o pastor Moisés, pastor Miqueias, eles foram consagrados a pastor e pegaram outra área. Aí acabou ficando só eu na igreja. Aí eu falei, rapaz, a Banda Vida acabou. Então eu vou ter que continuar isso aqui, eu não vou parar por aqui não. Aí eu falei, quando Deus começou a bradar no meu coração novamente, eu falei, rapaz, eu preciso conhecer outros músicos para a gente continuar essa pegada aqui. Aí foi quando Deus me fez conhecer esses músicos, né? E eu falei, rapaz, agora eu vou tirar a banda e eu vou botar Ministério Vida.
Porque naquela época, o negócio de banda já não estava muito legal, né? Negócio de... Mas dá referência, né? negócio de banda. Eu falei, aí começou a surgir ministério. Eu falei, cara, eu vou botar... Só que a verdade, pastor, o nome do ministério ele é um pouco comprido, né? Porque quando a gente foi realmente registrar no cartório, É registrado e tudo. é registrado. E aí era Ministério de Louvor e Adoração Vida, né? Tá registrado assim no cartório. Aí, para não ficar muito comprido, a gente só coloca Ministério Vida, né? Aí, Vamos fantasia, a gente só que a gente sabe que tem muito Ministério Vida por aí, até a Sim, igreja sim. tem, então a gente tem que ter Mas muito cuidado. a única registrada. A registrada é Ministério de Louvor e Adoração Vida. Esse é. Tá. E aí, quando eu conheci esses amigos, eles passaram comigo 5 anos. 5 anos ficaram comigo no Ministério Vida. E de lá, quando eles saíram, eu fiquei comigo. Isso em 2007. Em 2007, dia 13 de abril, deu início ao Ministério Vida. Dia 13 de abril. começou com o Viva Jovem também. Começou com a Viva Jovem também. No dia da Viva Jovem, que foi feito a Viva Jovem, foi também já o Ministério Vida, o lançamento junto. E de 2007, eles passaram comigo 5 anos. E quando eles saíram, eu fiquei comigo, rapaz, e agora? Acho que o Ministério Vida vai acabar. Sair 3 numa vez só. E eu ficar só com o meu maestro, o baterista. Complicado. Aí foi quando Deus me fez... O maestro está desde o começo. O maestro está desde o começo, 15 anos. Hoje ele já tá... Mas ele tinha um cabelão, era cabeludo. Cabeludão. Cabeludão. Já cortou, então, né? Cortou. Aí ele e o meu técnico de som, que na época era o meu baterista. Ah, o técnico de som era baterista? Era o baterista, né? Aí eles estão comigo desde o início. Aí eu conheci o John, aí eu conheci o Jonas e conheci o Romilson, que foram outros que já fizeram parte também do Ministério Vida, que passaram comigo 8 anos. Outro baixista, outro guitarrista. 8 anos passaram comigo. Aí foi quando... O John cantava, né? O John cantava, o John... Não, o John ainda canta, é Ainda adorador. canta. É adorador. Né? Tem que dar uma palhinha, John. É um grande adorador, é um grande adorador. E depois o John ficou só como um assessor mesmo, coordenando só o Ministério Vida, né? E depois que o outro guitarrista saiu, que ele casou, né? Ele pediu para sair, que ele casou. Eu tive que escolher entre o pastor Isaac E a gente tem que Tem mulher que respeitar... é ciumento, só quero pra mim, né? E a gente tem que respeitar as escolhas, né? E ele pediu para sair, o baixista também pediu por causa de trabalho, essas coisas todas. Porque eu me preocupo muito, pastor, porque o Ministério Vida hoje, particularmente, não vive só do ministério, mas antes só vivia, né, John? Só vivia. Então eu tinha muita preocupação, que queira ou não, no final do mês eu tinha que abençoar todos eles, como até hoje eu faço, né? Independente se eu tenho agenda ou não, no final do mês eu tenho que dar meu jeito e dar um jeito de abençoar eles. Porque, como a palavra diz, todo trabalhador é digno do seu salário. Isso às vezes as pessoas não entendem, né? Queira ou não, eles estão trabalhando. Estão trabalhando para quê? Para o reino. Né? Então, todo trabalhador ele é digno de receber. Então, depois que eles saíram, só está no momento agora, no Ministério Vida mesmo, só o meu maestro, que é o José, o John Kennedy, né, que é o assessor, o meu baterista, que é o Paulo Henrique, que é o meu sobrinho, e o meu técnico de som. Hoje somos compostos dessas pessoas. Né? No momento, a gente está sem baixista, sem guitarrista. O que sai com a gente é para fazer freelance, essas coisas todas. Terminou, a gente abençoa aí. Né? Mas a gente está orando a Deus, pedindo a direção de Deus para botar as pessoas certas para estar do nosso lado, pastor. Não é qualquer pessoa para andar com a gente. Né? Eu me preocupo com isso, porque hoje, queira ou não, o Ministério Vida tem 15 anos. Né? O John sabe como eu sou um pouco enjoado em relação à obra do Senhor. E na verdade tem que ser, né? Tem que ser. Porque, independente de banda, ministério, assim, é diferente. Sim. O ministério de louvor, né? Porque a adoração a Deus não pode vir qualquer um, às vezes a gente não conhece a vida, né? E isso uma vez eu estava vendo o podcast da Ana Paula Valadão, não sei se eu assisti o podcast dela, e ela tinha, na época do DT, Diante do Trono, né? Ela foi cantar fora, ela só cantava com os músicos dela, e ela foi cantar fora e ela não tava com os músicos, né? Chamaram ela para uma escola nos Estados Unidos, e ela foi cantar lá, e ela chorou
porque ela não queria cantar porque não eram os músicos dela, né? Aí e agora como é que eu vou saber? Então, isso é uma preocupação, né? A gente tem que saber que o altar é santo, Sim. né? O louvor que a gente entoa é para o Senhor, mas para abençoar a vida e edificar vidas, né? Então não é de qualquer jeito, né? E o líder, né? Tem que ter essa preocupação, né? Com a vida no altar, né? Às vezes as pessoas não entendem, pensam que é assim. É. Aí não é. Então, eu me preocupo muito, pastor, porque tem que ter comprometimento, né? Tem que ter responsabilidade. Então, por muitos anos, o John sabe disso, eu tive muita dor de cabeça com isso, com alguns músicos, pastor. Entendeu? Então, para chegar onde hoje eu estou, não foi de qualquer jeito. Eu mostrei para eles que a obra, o reino de Deus, a obra de Deus, não é de qualquer jeito. Tem que ter comprometimento. Tem que dar prioridade. É por isso que eu até vim com essa voz hoje aqui. Deus é a minha prioridade, né? Então, a minha prioridade é a obra de Deus, é Deus. Então, Ela levava muito a pagode, né? Tipo, e é até difícil para o ser humano, na vida pessoal, deixar de ir para um casamento, deixar de ir para um aniversário. Então, hoje a gente tem essa parada, Ministério da Vida é prioridade. Ah, mas tem um casamento lá, tem um aniversário da fulana de tal. E é justamente isso que a gente tratar. A gente sempre bateu forte para frisar que sempre bateu forte. Né? porque a gente renunciou muito, pastor. A gente renuncia até hoje. Se você me perguntar por quantos casamentos que eu já fui convidado, eu vou falar poucos para o senhor. Aniversário. Às vezes até aniversário da minha filha, né, John? Que eu tenho agenda, eu tenho que... O senhor está entendendo? Então, eu vejo muito isso. Não é que eu não estou dando prioridade... Pelo amor de Deus. Primeiro é Deus, acima de tudo. Segundo é minha casa, minha família. E terceiro é a igreja. Mas, assim, quando eu tenho um compromisso, eu tenho que manter aquele compromisso. É minha responsabilidade, né? Então, hoje, para a gente botar alguém no Ministério Vida, um baixista, um guitarrista, eles têm que ter muita noção de onde eles vão entrar. Porque aqui, quem olha lá de fora vê uma forma, pastor. E quem está aqui dentro é diferente. É verdade. É diferente. Quem olha vê... Compromisso, né? Olha como Deus Quem usa. já teve ministério assim, sabe o quanto isso é difícil. Olha como Deus usa, olha como é bonito. Mas ninguém sabe por trás dos bastidores como é que é o Ministério Vida. A luta que passa, a dificuldade que tem, as aflições que passam. Ninguém sabe, pastor. Porque as pessoas olham, olha para o momento ali, não vê as circunstâncias que passam ali, as dificuldades, né? Não tem noção. Situação. Não tem noção nenhuma. Então, há uma preocupação não só minha, mas sim também do John, que fica responsável por isso. Cara, será que a gente deve botar alguém agora? Vamos orar mais um pouquinho, vamos ver se realmente é isso que o cara quer. Para quando chegar no fim, passar um ano com a gente, passar um mês, não era isso que eu queria, eu vou sair. Entendeu, pastor? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quem a gente vai levar para tocar, entendeu? Claro que essa responsabilidade quem fica é o nosso maestro, mas tudo ele passa por mim. Mano, tem um cara aqui, tá, como é que ele tá? Como é que ele é na igreja dele? Entendeu? Então tem que ter toda essa preocupação. Responsabilidade. Para quando não chegar, porque queira ou não, pastor, hoje tem as redes sociais aí. Qualquer besteira que você fizer, acabou. Entendeu? Verdade. Então você tem que ter muito cuidado. É sempre que eu digo isso para ele, meu irmão, um vacilo... Tá muito mais evidente do que antes. Né? Um vacilo de cada um acabou. Acabou o Ministério Vida. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, ser vigilante em tudo. Né? Você vigiar em tudo para não... Porque o diabo está aí. Ele só quer apenas uma brecha para você, para acabar com você. Então a gente tem que ter muito cuidado hoje em relação a isso. Então a gente está orando a Deus, pedindo a direção de Deus para mandar a pessoa certa para estar conosco, para andar com a gente, para ter o mesmo pensamento, o mesmo sonho, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, né? É isso que é difícil, né, professor? Muito difícil, pastor. É muito difícil. Música em Manaus tem muito? Tem demais. Tem que sobra. Só que, infelizmente, nem todos querem compromisso. É verdade. O que o John às vezes recebe de ligação, às vezes eu de mensagem, o maestro também, de pessoas que querem entrar no Ministério Vida. Né, John? Pô, poxa, como é que eu faço para entrar? Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, poxa, meu amigo, não é assim. Não é dessa forma. Entendeu? A empolgação, né, de tocar. Entendeu? Tipo, eu só quer
Qualquer eu acho palco, que né? todo mundo tem aquela fase, né, pastor, do momento, né, da empolgação. Mas chega um momento que, queira ou não, você amadurece. Você vê, poxa, não é dessa forma, não é assim. Tá dentro da igreja a gente vê muito isso, né? Né? Sabe que já tem ministério de louvor dentro da igreja. A gente começa aí com muita luta, assim. A gente tem aqui há um tempo trabalhando, construindo isso, né? Mas muitas vezes a gente conta com aqueles mesmo, assim, para estar junto conosco, né? Porque vai e volta, entra um bocado, sai um bocado, mas aqueles estão lá, né? E depois desse tempo, a gente no Ministério do Louvor, a gente era muito chamado, assim, para tocar fora e tudo. E a dificuldade era essa, né? Ter o fixo ali, né? De aquelas pessoas compromissadas, né? Então, hoje em dia, eu não levo assim, as pessoas convidam em tudo, mas a gente, não, a gente está focado mais na igreja local, a gente está aqui trabalhando. Já os que eram Ministério de Louvor já são pastores, né? Eu, pastor Fábio, meu pastor aí, Deus abençoe, tá ligadinho com a gente aí. Pastor Elisângela, então veio isso, hoje a gente é pastor e é pastor local, né? Então vira essa dificuldade, né? Para estar saindo. E vocês têm esse ministério já voltado para a área já de abençoar outras vidas, de abençoar igrejas, né? Não é local, né? Já É se um torna ministério itinerante, itinerante, né, né? pastor? Queira ou não, o nosso ministério é itinerante. Eu já fui pastor de igreja também, já pastoreei durante quase 7 anos. Então, mas assim, eu nunca deixei de cumprir Cumprir com os aquilo que os compromissos. meus compromissos, né? Então, para a gente já era um pouco mais difícil, né, John? Porque quando eu comecei a pastorear, É diferente, é diferente. porque prende muito, Se né? só me perguntar se eu errei mais do que acertei, eu vou falar que eu errei mais, Uhum. né? Eu errei mais do Ninguém que nasce acertei. sabendo, né? Mas a gente amadurece, né? Com a obra a gente vai vendo que para mim era difícil por quê, pastor? Porque na época eu não tinha músicos na igreja para ficar na igreja, não tinha. A gente não tinha, né, era John? Os músicos da igreja era nós, o Ministério Vida. Todos. Quando eu comecei a pastorear, todos foram comigo. Todos ficaram comigo na igreja. Então, quando a gente saía para cumprir as nossas agendas, não ficava nenhum músico. Então, isso às vezes me doía, porque, poxa Deus, eu queria ter música aqui na igreja e eu não consigo ter. Era muito complicado. E principalmente quando a gente viajava para o Rio, que a gente passava um mês no Rio, e ficava um mês a igreja sem música. Só um playback, uma irmã cantando. Né? Então era muito difícil, porque a gente não via aquele comprometimento de músicos de querer estar lá, de querer tocar, ou só ia no domingo. Então, para mim, não dava certo ter músico só no domingo para mim. Uhum. Né? Então, para mim, já não é compromissado com a obra. Eu já vi crente domingueiro, mas músico domingueiro. Não, E tem muito, e né? tem muito, né? Porque se tinha um culto que a gente não faltava, que eu sempre dizia para o João, esse dia não pega agenda, porque esse dia é nós na igreja. Que era o nosso culto de ensinamento da palavra, o culto de doutrina. Onde todos nós sentávamos para ouvir o nosso pastor ser edificado, né? Então era um culto que eu não pegava agenda nenhuma, que era na quarta-feira. Quarta-feira, né? Era o nosso culto de ensinamento que realmente a gente sentava para ouvir. E nenhum Era de na nós... Assembleia? Não, já era o nosso próprio ministério mesmo, o ministério servia. Então, a gente sentava mesmo, não faltava nenhum músico nosso do Ministério Vida. Que a gente tinha o nosso momento de oração, não era, John? Eu sempre tive um momento de oração com eles, ensaio com eles. O meu ensaio já aproveitava os meus momentos de oração, de comunhão, de reunião com eles. A gente tirava 1 hora de oração, ali conversava, falava o que a gente poderia melhorar, a gente estudando, e a gente é aquele momento nosso, né? Então, eu sempre digo para cada músico, meu irmão, se é um culto que o músico não pode faltar, é culto de ensinamento da palavra. Ele tem que sentar para ouvir o pastor dele. Entendeu? Então, para mim foi muito difícil, pastor, quando eu comecei a pastorear. Para mim foi muito difícil, muito mesmo, muito, porque eu queria, às vezes, músico, que quando a gente saísse, tivesse lá e não tinha. E se tinha, às vezes eu tinha que chamar alguém de fora e depois abençoar. Então era muito complicado para mim.
Mas Deus foi dando graça, né? E ainda tinha aquela parte de que até hoje é difícil, que tem pastor que não entende o seu chamado. Tem pastor que não vai entender aquilo que Deus tem para sua vida. E a gente já passou por muito, né? Não só pastor, muita gente. E é muito complicado até falar sobre isso, pastor, porque era tão bom se o pastor soubesse aquilo que Deus tem para você, ele ficaria alegre. Entendeu? Ele ficaria muito alegre. É porque isso Eu é não sei se o senhor importante passou falar. por isso, né? Sim. Eu não sei se o senhor passou por isso. Isso é importante falar porque tem pastores e pastores, né? Tem pastores que são realmente pastores Sim. e tem uns que estão aprendendo também, né? Que tem que aprender muito, né? Graças a Deus, a gente tem um pastor abençoado, que entende isso, que cuida, mas todo mundo tem o seu ministério, né? Sim. Todo mundo tem o seu ministério e tem um público, tem um alvo, tem uma missão. Não é todo mundo que tem a mesma missão, né? O senhor tem uma missão, eu tenho uma missão, né? E por mais duro que seja, nós temos que viver isso, né? O chamado específico, né? Hoje tem um chamado específico, um louvor, adoração, né? Claro que prega, claro que cuida de pessoas, mas aquilo que Deus lhe chamou para impactar essa geração, a voz que Deus lhe deu foi um louvor, né, também. Então, muitas pessoas não entendem isso, né? Muitos líderes não entendem. Quer que a pessoa faça o que ele quer, né? Mas não tem a sensibilidade de ver a aptidão, o que Deus chamou. Às vezes tem que tomar esse cuidado, né? Porque quer que a pessoa evangelize, mas a pessoa não tem aptidão para aquilo, né? Mesmo tem que ser trabalhado. Quer que a pessoa pregue, mas não tem aptidão para aquilo. Às vezes a gente quer ensinar, a gente quer direcionar, né? Muitas vezes muita igreja por aí, a gente trabalha com célula, mas a gente olha a aptidão nas pessoas, nem todo mundo lidera, né? A gente queria muito que muitas pessoas liderassem, né? Só que tem pessoas que estão mais para ali, tá ali ajudando, né? Tem outras pessoas que já têm um chamado para fora, né? Missão, né? Queima no seu coração, e a gente tem que entender isso, né, pastor? É verdade. Porque tem aquele pastor que eu não sei se a visão dele, pastor, eu acredito que se só ver na sua igreja, que só vê, vamos dizer, um exemplo, só tem um músico na sua igreja que só olha para ele e diz assim, cara, esse aí vai fazer toda a diferença. Esse cara precisa de uma atenção melhor. Eu vou investir nele. Pastor inteligente que tem visão. Eu vou investir nele. Eu sei que vai dar certo. Que quando a gente começa a investir, a gente tem um exemplo disso. Trazendo a arca, pastor. Para sentar de Nova Iguaçu. Pastor Marco Gregório. Qual foi a visão do cara? Ele olhou e disse assim, eu preciso formar um grupo de louvor para ser reconhecido no Brasil e no mundo. Tinha essa visão. Se eu fizer isso aqui, eu sei que eles estourando, a minha igreja cresce. E deu certo. O cara olhou assim, pro Davi Sassi, é ele aí. Tá aí hoje. A Pacentar Nova Iguaçu é uma das igrejas maiores, referência em Nova Iguaçu. A gente já foi lá. Saranda Terra Frida, a mesma coisa. Pastor Vanderlei Prata, né? Pensou, vou formar um grupo de louvor que vai estourar pro Brasil. E ele estourando, a minha igreja cresce. Eu vou assim, Hillsong, conhece Hillsong? Sim. É uma igreja que tem um ministério de louvor que estourou em todo o mundo. Né? As pessoas cantam no Brasil quantos louvores dele. Traduz e canta. Né? Você vê a história do Brian Wilson, que é o pastor. O portfólio da igreja era isso, era fazer isso, entendeu? Alcançou, né? Então, quando a gente tem uma visão dessa, pastor, e a gente sabe que é de Deus, vai crescer. Pode ter certeza disso. Visão de reino, né? Visão de reino. E quando ele tem essa visão de reino e essa visão de águia e dizer, eu já estou vendo lá na frente. Não estou vendo agora não, já estou vendo lá na frente. Que eu sei que já deu certo.
Então tem aquele pastor, queira ou não, desculpa até que eu vou falar, ele quer prender. Ele quer prender. E acaba que ou perde ou frustra o ministério de alguém. Porque do momento que eu prender alguém na minha igreja, que eu sei que o chamado dele é itinerante, que é algo que Deus deu específico para ele, eu sei que eu vou perder ele. Eu estou fazendo algo de errado. Eu não posso fazer isso. Você está entendendo? Então tem muito pastor que gosta de prender. Muito músicos, né, cantores, adoradores. Eu passei por isso, pastor. Eu passei por isso. Está aqui o John, eu passei por isso. O que eu recebo de proposta, pastor, diante desse Deus que eu sirvo, proposta de ficar dentro de igreja para ter um salário bom. Falei, não, cara, Deus não me chamou para isso. A gente vê que não é benção, é bandeja, né? Não é proposta boa, que você olha assim, cara, eu poderia estar bem, ó. Só ficar ali. Mas aí aquilo que Deus me entregou, pastor, eu vou ser cobrado. O senhor está entendendo? Entendi. Se o senhor me perguntar, pastor, mas já não deu vontade? Já deu. De receber uma proposta, várias como que já chegou, e de chegar, meu irmão, eu vou ficar aqui. Vou ficar só aqui na igreja aqui. É para mim cuidar do louvor? Deixa comigo. Mas ao mesmo tempo, não, eu tenho promessa. Não posso. Eu lembro alguns anos atrás, quando Deus falou comigo, através de profeta, comigo dentro do quarto, no secreto. E a gente se move pela promessa de Deus, né? Eu costumo dizer, eu estou de pé, pastor, o Ministério Vida está de pé por causa de uma promessa. Não é porque a gente é merecedor. Não é porque a gente merece. O Isaac merece, o Ministério Vida... Não, a gente não merece nada. É a graça. E o que é graça? Favor imerecido. A gente não era merecedor. Mas a gente está depressa, a gente está de pé por causa da promessa. Somente isso. E eu vejo cada dia, mesmo na dificuldade que a gente passa, eu vejo Deus nos abençoando. Falando em promessa, conta sobre aquela vez que o teu pai, pastor, falou sobre que iria levantar o mundo no Rio de Janeiro e tal, cabeça branca. Isso foi muito interessante. A gente precisava gravar o clipe e tal. A gente estava uma semana antes de ir para o Rio, né? Deus usou meu pai, dizendo que Deus ia levantar um senhor de cabeça branca que usava até bata branca, né? E que ia nos abençoar. E eu falei, meu Deus, eu tomo posse. E chegando no Rio, a gente cumprindo as nossas agendas, pastor, e a gente foi convidado para ir na rádio, não foi, John? Foi na rádio. Falando de promessa, a gente foi convidado para ir na rádio, divulgar o nosso trabalho. E chegando na rádio, tinha um senhor lá, de cabeça branca. Quando o cara olha, já se treme todinho e fala, meu Deus. De cabeça branca, mas eu nem me toquei nada diante desse Deus. Eu nem me lembrei nessa hora. E a gente foi entrevistado, a gente divulgou. E quando terminou, né, ele chamou a gente, não foi, não? Para conhecer a gente, tal, tudo e tal. Conheceu, beleza. Aí ele disse que ele ia para os Estados Unidos e quando voltasse, entrar em contato com o John e tal. E ele foi, quando ele chegou, e mandou sair para o John e disse, olha, eu quero falar com o teu pastor. Aí o John falou, rapaz, o Dr. Milton, que é o nome dele, Dr. Milton, quer falar contigo, para a gente ir lá no escritório dele, tal dia. Eu amei, então vamos lá. Chegamos no escritório. Médico, né? Era médico. Chegamos no escritório dele, né? Pediu para a gente sentar. E ele olhou para mim desse jeito, pastor, desse jeito, e disse assim, de quanto é que vocês precisam? Aí eu fiquei, como assim? De quanto é que vocês precisam para gravar o clipe de vocês? Eu falei, rapaz, eu baixei minha cabeça, minha vontade era de chorar na hora. Aí veio a lembrança do que meu pai falou. Tava numa prova, meu irmão, no Rio. Uma prova, pastor, uma prova que só Deus sabia. E ele disse assim, quanto é? Aí eu disse o valor para ele, ele disse, olha, eu vou dar a metade para vocês agora. E a gente ia gravar o clipe aqui em Manaus. E quando vocês chegarem em Manaus, quando tiver tudo ok, eu mando o resto para vocês. Só que Deus faz tudo diferente, né? A gente chega em Manaus e a igreja precisava de cerâmica. E não tinha banheiro na nossa igreja. Aí eu chamei o John, chamei o José, eu disse assim, mano, Deus falou comigo pra gente dar o dinheiro do clipe, pra
fazer a cerâmica e o banheiro da igreja. E agora? Ele, mano, se Deus falou. E lá vamos meter cerâmica e fazer o banheiro da igreja. Pegamos o dinheiro todinho do clipe. Botamos cerâmica e fizemos o banheiro da igreja. Ficou lindo. E eu fiz uma chamada de vídeo, não foi, Dilma? Mostrando para ele. Eu falei, doutor, aquele dinheiro que era pro clipe, Deus falou, o brador no meu coração disse que era para dar para a igreja. Ele, meu irmão, se Deus falou, tá falado e pronto. É um amigo hoje, nosso parceiro. Hoje a igreja tá lá linda, com cerâmica, banheiro. E Deus faz assim, né? Que era para a gente gravar um clipe, mas Deus é tão bom, Ele sabe como faz, né? E nos abençoou, levantou outro grande homem de Deus aqui em Manaus também, nos abençoou, um grande empresário também, né? E, posso até citar o nome dele, que é o Kleber, né? Que tem ajudado muito o Ministério Vida, ele e o Maicon, né? Nos abençoaram para fazer o nosso clipe. Tá aí o nosso clipe hoje, aí, que é o Vitória Certa. Aquele negócio, é o tempo de Deus. Tá no YouTube? Tá lá no nosso canal. Fale aí. Por favor, você que está nos assistindo agora, quando você terminar de assistir esse podcast aqui, você vai lá no nosso canal no YouTube, vai colocar... Melhor botar logo Vitória Certa, que já vai direto no nosso canal, né, John? Do que você procurar Ministério Vida lá e você já coloca Vitória Certa e você vai assistir esse clipe e você vai ser tocado por Deus, pode ter certeza disso. Foi aquela canção que eu iniciei aqui. Que Deus bradou, Deus falou. Porque o interessante, pastor, é você parar para ouvir. Né? Do momento que eu paro para ouvir e entender o que Deus está falando, eu sinto a presença dele. Né? Então a gente tem que entender isso. Toda vez que a gente vai adorar, que a gente vai cantar, a gente precisa ouvir o que está cantando, né? Para a gente entender o que realmente Deus quer falar conosco. Então foram experiências que Deus tem nos dado, né? E muitas experiências que Deus tem me dado, né? Nessa caminhada de adorador, que, como eu falei, não é fácil. E você que quer entrar para ser esse adorador, meu irmão, pode aguentar, porque a porrada é seca, meu amigo. Tem uma trocadilha que falou, adorador adora na dor, né? Falando em adorador, adoração a Deus é algo que, como você falou, é algo muito importante, mas que a gente tem que ter muito zelo também. E vocês, como adoradores do Senhor, verdadeiros adoradores que fazem louvam o Senhor com zelo, com amor, com entrega, que o Espírito Santo, porque, irmão, muito forte o Espírito Santo ali vem, não é emoção não, porque dificilmente a gente é levado pela emoção, mas ali quando a gente vê que o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo ali tocando, né, em corações, em vida, nos tocando, é através da adoração, né? Sim. E é algo que o Senhor, ele está em procura, né? A pessoa fala em João que ele está em busca de verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade, né? Qual o segredo, assim, de ser esse adorador, né? O que a adoração representa aí para o Senhor, no Ministério Vida? Pastor, primeiro, a palavra adorador, ela tem duas vezes dor. Uma no início e outra no final. Mas se a gente for analisar, no meio tem o ora. Então a gente tem que entender que todo adorador, ele sempre vai adorar na dor, independente de qualquer coisa. Eu estou falando de quem é adorador. Porque quantas vezes o senhor já não subiu no altar? Só Deus sabe como soltar, mas só adora. Mesmo na dor, mas está adorando. Eu sou prova disso. Eu sou muito prova disso. Porque eu passei uma experiência com Deus como adorador, falando como adorador agora. Que eu não quero, não vou nem dizer que eu não quero que você passe, mas Deus sabe até onde você aguenta. Né? Então, essa palavra adorador, ela é muito forte, pastor. E ela vai se encaixar tanto como adorador como adoração. Porque a palavra adoração também tem dor. Se você analisar, ela tem dor também. Então, adoração é algo muito espontâneo. Muito espontâneo do adorador.
Você entregar aquilo, porque toda adoração ela tem um endereço. Toda. Ela tem um endereço certo. Eu lembro que, falando em adorador, o pai do pastor Isaac, que é um grande homem de Deus, 25 anos de Deus, já há tanto tempo ele falou, ele disse uma vez para ele assim, Isaac, Deus manda dizer que ele vai te dar experiência. Porque para tu ser pastor itinerante, ou um adorador itinerante, ele vai te dar experiência. E aí foi quando começou esse todo. Que olha que o pastor Isaac é assim como eu te falei. Olha, eu acho que a maior resposta para essa pergunta é a identidade própria. Então, esse cara é referência como cristão, não como só adorador, mas como cristão. Então foi daí que começou, Deus começou a dar experiência para ele que ele achava que ele não suportava. Como, por exemplo, a morte de sua mãe. Porque a gente estava no Rio, não era, John? A gente passou um mês no Rio, pastor, e eu não estava entendendo o porquê Deus me dava ministrações baseadas na vida de Jó. Eu não estava entendendo. E eu perguntava a Deus, por que todos os lugares que o Senhor está levando, eu estou falando de Jó? Me diga, Deus, por quê? E eu estava num culto, acho que era a penúltima agenda que eu estava num culto e Deus tomou a pastora e disse assim, eu tenho um recado de Deus para o senhor, pastor Isaac. Eu vejo o senhor entrando, saindo de avião, mas só que o senhor vai passar um momento muito difícil na sua vida. Só que Deus está lhe dando estrutura para o senhor suportar. E eu comigo naquele momento disse assim, será que eu vou passar algum momento difícil com o meu ministério de novo, Deus? Com músico de novo? E ao mesmo tempo eu também pensava na minha filhinha, a mais velhinha que vai completar 5 anos. Eu falei, Deus só vai levar minha filha. Não leva não, leva eu, Deus. Só que quando eu chego em Manaus, e a gente vai para um culto, que a gente tem um projeto chamado Seis da Adoração, né, John? Na igreja. Então, veio um pastor do Rio de Janeiro comigo, pregou o culto, foi uma bênção, pastor. Pensa no culto. E no final ele chama a minha mãe para orar por mim e pela minha esposa e pela minha filha. E quando ela ora e termina o culto, eu ouço um grito do lado de fora. E o John vem correndo para me avisar. A pastora está passando mal. Eu falei, poxa, até então ela estava boazinha, saiu de casa boa, como é que está passando mal? Só como ser humano, a gente fica desesperado, peguei meu veículo, botei ela no carro e direto para a UPA. Contei conversa. Ali do Campo Salles, chegando lá, UPA lotada, pastor. Pensa uma UPA lotada, era esse dia, meu irmão. E contando assim, é algo muito rápido, né? Só que não foi uma coisa rápida, foi uma coisa mais rápida do rápido. E eu chegando, ela saiu questão de meia hora, pastor. Meia hora. Eu estou dentro do carro orando, Deus não leva minha mãe, Deus não leva minha mãe, Deus não leva minha mãe. Quando eu acabo de falar 3 vezes para Deus não levar minha mãe, a minha irmã desesperada bate na janela do carro. Mano, bora orar, a mamãe acabou de falecer. Eu falei, Deus, eu acabei de chegar de viagem, Deus. Não tive tempo de me despedir da minha mãe. Por que isso, Deus? E quando eu saio do carro, pastor, o Espírito Santo bradou aqui dentro. Lembra de um mês que eu estava te provando? Ministrando sobre a vida de Jó? Rapaz, e aquela UPA lotada. Eu levantei minha irmã para o céu e disse, Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei, Deus, se eu já te adorava, a minha adoração vai dobrar agora. Naquele momento eu poderia estar revoltado, pastor, com Deus. Deus, parei por aqui. Isso não é para mim, não. Porque eu cheguei de viagem, eu só passei a sexta-feira muito rápido com a minha mãe, e à noite tudo isso acontece. Mas não questionei, não falei nada disso para Deus. Não é fácil. Eu sei porque o senhor já passou por isso também. Não é fácil. Porque aí a gente vai entender que o evangelho é sofrimento, é perda, é dor. Então Deus começou a me dar experiência aí. No meio dessa dor. Deus começou a me provar. Quero saber se tu é adorador agora, Isaac. Aí eu tive a perda da minha mãe, aí depois de 3 anos eu tive outra perda.
que essa também mexeu muito comigo, foi do meu sobrinho, de 14 anos, que é irmão do meu baterista, Pedrinho. Aí foi outra que também eu falei, Deus, da onde tanta estrutura, Deus? Se eu não aguento mais, não. Mas Deus, ele é muito bom, ele sabe, né? E tem dado estrutura pra gente. E eu louvo a Deus por isso, pastor, né? No momento, a minha alegria é saber que qualquer hora, em qualquer momento, eu sei que essa trombeta vai tocar. A gente vai se encontrar, a gente vai estar lá com eles lá. É interessante, né, que a gente fala tanto, né, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E Jesus já voltou para muita gente, né? Já. A gente vê uma época aí que pandemia e Jesus voltou para muita gente. E a gente continua pregando, né? E no momento assim que isso remete a Davi, né? Davi, ele estava ali, seu filho estava doente, ele ali não queria comer, não queria beber nada, não queria, tinha ânimo, né? E ele morreu. Aí ele se levantou, tomou banho e foi comer, né? Deus levou, né? Aí Jesus voltou, né? Também. E é interessante que nesse momento de dor, parece que a gente está sendo lapidado, né? É nesse Esse momento. momento de dor, a gente vê assim, o quando Deus está nos tornando forte, que nós não éramos, mas Deus está nos tornando forte, né? É tão louco que fala, Deus está me ensinando a ser forte, Esse né? período aí de perca da mãe dele foi o período que eu falei para o senhor sobre o seminário. E aí foi quando Jesus salvou vida assim de uma forma absurda. A gente passou o quê? Um ano mais ou menos no seminário? 2 anos mais ou menos, foi? Por aí. Em seguida. Por aí. Quando ele contava esse testemunho, e aí ele, meu irmão, algo assim extraordinário. É muito forte, né? Eu me lembro que até no velório da minha mãe, No velório, foi algo. pessoas vieram se reconciliar. E ninguém acreditava que ele estava cantando no velório da mãe dele. E até hoje as pessoas me perguntam, cara, como é que tu conseguiu cantar? Eu falei, cara, nem eu sei. Diante É um desse negócio Deus. assim, só Jesus mesmo, né? Só se reconciliando lá na igreja. Se só me perguntar como, eu não sei, pastor. Foi Deus. Até hoje, até mesmo eu falei, rapaz, eu consegui cantar mesmo? Você fica, né? Porque do meu sobrinho eu não consegui. Quem já cantou foi ele. O meu sobrinho eu não consegui cantar. Agora da minha mãe eu consegui cantar. E eu cantei todas as músicas que ela gostava. Foi, João? Todas. É um negócio assim, só Jesus para segurar, né? É interessante, é um mistério, né? Estrutura do céu. Estrutura do céu, né, Gil, né? Porque muita vidas tinham que estrutura. ser alcançadas naquele lugar. Com certeza. Então, são experiências que Deus tem nos dado, pastor. E se eu falar que é ruim, não é gostoso. É bom ter essas experiências para contar, né? Queira ou não, edifica outras pessoas. Sim. Edifica outras pessoas. Outras pessoas passaram por essa dor, né? Até recentemente, né? E muitos aí paralisaram, né? Eu falo que por um tempo assim, um curto período de tempo assim, eu falei, não, mas Deus ele falou, não é agora é o momento de arregaçar as mangas. Agora é o momento de fazer mais, né? Então muitas vezes a gente perde, não é uma perda, é um ganho para Deus e um legado que nós temos que seguir, uma missão que nós temos que viver, né? E o propósito que Deus ele quer realizar. Então Deus ele está forjando, né? É no fogo, né? Porque nós somos forjados no fogo, né? Não por ser pentecostais, mas o ouro ele é refinado no fogo. No fogo. Né? A adoração é algo que é muito sério, é muito amplo, é muito grande. Então tem que ter ali coração, tem que ter tudo entrega ali na adoração, né? E muitas vezes assim nós só entendemos depois por que Deus estava fazendo aquilo, por que Deus estava realizando aquilo, né? Então, assim, depois da morte da sua mãe, dessas perdas aí, eu só acho que fluiu
mais em Muito, questão disso, né? muito, pastor. Muito. Eu acho que foi necessário eu passar por tudo isso. E tenho passado também, né? Outras coisas. Para que as promessas, né, se cumpram na minha vida. E o interessante, pastor, que do momento que a minha mãe faleceu, eu percebi que o meu ministério não era só um ministério. Eu percebi que o meu ministério não era só um ministério, não era isso. Porque o Ministério Vida não é só um ministério. O Ministério Vida é uma família hoje. É uma família, isso eu lhe garanto. Que a gente tem preocupação um com o outro, a gente ajuda um ao outro, a gente liga um para o outro. Meu irmão, o que está precisando? Só sabe, é aquela família. Então eu percebi que o meu ministério não se tornou só um ministério, se tornou uma família para mim. Porque em nenhum momento eles me deixaram só. Nem da minha mãe, nem do meu sobrinho. Pelo contrário, todos o John, o meu maestro, o meu baterista, o meu técnico de som, estavam comigo. Em nenhum momento passava a madrugada comigo ali no velório, direto. Entendeu? Então, eu percebi que não era só o ministério. Poxa, o ministério hoje é uma família também. Eu vejo que Deus, ele quer muito nos direcionar a isso, né? Porque nós somos irmãos. Consequentemente, Deus ele nos dá uma família, né? O seu ministério ali, a igreja também, que a gente sempre bate na tecla que nós somos uma família. A gente cuida um dos outros, Sim. né? E a gente tem que se preocupar, né? Então, dentro desse ministério aí, algo que o Senhor vai abençoar. Tem a família que Deus nos deu, seu esposo, suas filhas, né? Que também fazem parte dessa grande família aí que é o Ministério Vida, né? E é isso que o Senhor ele quer, né? Porque muitas pessoas estão não tem essa preocupação, cara. Não tem esse amor pela vida. Estão lá, estão fazendo a nossa parte, estão fazendo o nosso trabalho, leva isso como não, mas quando se leva como família, cada um cuidando um do outro, certamente flui muita coisa, né? E adoração nisso tudo, cada um aprendendo, porque tenho certeza que aprenderam um com os outros assim, Sim. né? Fortaleceu o líder. E Deus ele fez e tem feito grandes coisas, né? Por meio da adoração. Então, é algo que é muito significativo, né? Sim, pastor. E eu me lembro também, pastor, que no momento que, depois que aconteceu da morte da minha mãe, eu fiquei uma semana com depressão. Ninguém sabia, só ele, só o John. É impressionante, né? Foi Esse negócio. aquela depressão que eu não tinha vontade de comer, porque tem vários sintomas da depressão. Sim. Então, a minha foi aquela que eu não conseguia me alimentar, nem minha esposa sabia. Eu não contei para ninguém, só contei para ele. Mas não tinha um dia, pastor, que ele não me ligava. Já comeu, mano? Você precisa de quê? E eu passava o dia todo na rua, pastor, sem me alimentar. Eu falei, Deus, não aguento mais não. Porque a ficha só vai cair quando você chega na sua casa. Enquanto você tá vendo, beleza, mesmo que tá ali, mas você tá vendo. Mas quando você retorna para casa, porque quando eu cheguei na minha casa, ela tinha deixado um prato preparado para mim, pastor, de comida. A minha mãe era louca por mim. Tá aqui, o John sabe disso. A minha mãe, ela, como é que se diz? Ela tava com a gente assim. Não, ela tava com a gente assim, vivia o nosso ministério fechado, pastor. Ela era aquela intercessora, né? Entendeu? Que mexesse, meu irmão, também já. A personalidade dela era muito forte. Então, ela era muito louca por mim. Louca. Então, eu fiquei, porque quando eu cheguei, eu olhei aquele prato que ela tinha deixado para mim, eu falei, meu Deus do céu, eu não consegui comer mais. Eu joguei o prato e eu falei, quero a minha mãe de volta, quero a minha mãe de volta. E foi uma semana, pastor, sem se alimentar. Se alimentar. E eu, quando foi, já nas últimas, eu falei, Deus, ou só me tira dessa depressão, ou só me leva de uma vez, porque eu não aguento mais não. Ou só muda a minha história, muda a minha vida, muda a vida da minha casa, do meu ministério, então eu paro por aqui. E parece que Deus gosta de ouvir essas coisas. É.
Eu dentro do carro, eu me lembro, eu estava dentro do carro no estacionamento do DB, pastor, parado, chorando. Aí parece que Deus gosta dessas coisas. Aí eu vou para um culto, sentados para ouvir. Eu só já ouviu falar? O amigo pastor Stanley Reis, é um projeto dele. E Deus usou ele, dizendo assim, vou te contar um segredo que tu nem tu sabes. Porque nos últimos suspiros da tua mãe, ela disse assim, Deus honra o meu filho. Pô, daquele dia, foi quando Deus bradou comigo de novo. Falei, Deus, obrigado, precisava ouvir a tua voz hoje. E daquele dia em diante, eu estou aqui até hoje, sendo esse servo adorador. Mas a pergunta é, pastor, existe adoração sem quebrantamento? Não tem, né? Não existe, né? E às vezes a pergunta é para muitas vezes das pessoas que estão no culto: o que é adoração, irmão, para você? Porque pular, gritar, não é sinônimo de adoração. Não é sinônimo de avivamento, não é nada disso. Adoração é quebrantamento, é entrega, é humilhação, é você se prostrar diante de Deus. É você reconhecer que você não é nada sem Ele. Adoração, intimidade profunda. Porque se não existe quebrantamento, não vai existir adoração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, pastor. Porque do momento que o meu coração está quebrantado, meu irmão, eu tenho certeza que a minha adoração ela está sendo verdadeira diante de Deus. Então, a gente, como adorador, a gente tem que entender isso. É eu chegar num culto, eu entregar meus 100%, não é 80%, não. Entregar tudo, é eu entregar tudo para Ele. Tudo. É eu esquecer o que eu passo aqui fora. Do momento que eu entrar para dentro do templo, como é que é chamada essa casa? O que Jesus disse? O que Jesus disse na sua palavra? É Jesus dizendo, não é Paulo, não é nenhum dos discípulos, é Jesus dizendo que a minha casa será chamada casa de oração, casa de sacrifício. Porque do momento que eu entro dentro dessa casa, eu sei que Ele vai me responder. Eu sei que Ele vai me ouvir. Então essa casa é chamada casa de oração. Então eu tenho que esquecer todos os meus problemas que estão aqui fora. Aqui dentro é só eu e Ele. Eu tenho que entregar tudo que eu tenho para Ele. O que eu tenho de melhor? A minha adoração para Ele. Eu ser adorador por completo. É adorar mesmo na circunstância, na luta, nas dificuldades, nos problemas. E a gente não foi enganado, não, que no mundo a gente vai ter aflições mesmo. Ninguém foi enganado. Né? A gente vai ter muitos problemas. Agora, se eu deixar que esses problemas sejam maior do que o meu Deus, meu irmão, vai ser difícil. Sabe aquele momento que a gente não tem vontade de vir para o culto, pastor? Porque tem. Tem. Aqueles ânimozinhos, né? Mas é nesse dia que Deus mostra o culto do céu para nós. É nesse dia. Nós entregamos, né? E se entregando para Ele. Deus, mesmo sem vontade, mas eu sei que o Senhor vai colocar a vontade aqui dentro agora. Eu me entrego para Ti. É por isso que eu sempre digo, eu falo para eles, rapaz, eu prefiro ver alguém chorando no culto, as lágrimas descendo, do que pular, do que sapatear. Nada contra, eu sou pentecostal, eu sapateio, eu pulo. Mas eu prefiro, porque eu sei, pastor, que Deus está falando. Eu fui para um culto, eu estava num culto ontem, aqui na Zona Leste. Poxa, pensa num culto, pastor. Igual aquele culto que a gente teve aqui. Sabe aquele culto que não dá vontade de ir embora para casa? Pois é. Porque eu costumo dizer que eu sou adorador não só do altar. Porque tem aquele adorador que ele só é adorador, que se diz adorador que ele é só do altar. Da mesma forma como eu adoro lá, eu adoro aqui sentado. No banco. Porque tem gente que só... Não, eu só posso adorar da forma como eu adoro só se eu estiver lá em cima do altar. Não, então para mim não eu ainda acho melhor estar recebendo, porque lá eu posso... Quem tá lá adorando, louvando, ainda tem que se conter ainda, né?
Lá embaixo não precisa me conter. Entrega tudo. Puxa, eu tô lá no culto, meu irmão, e tem uma pastora adorando. Meu irmão, pensa num quebrantamento. Eu já cheguei no culto, o primeiro hino que ela cantou, as lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Falei, poxa, eu tô no lugar certo hoje, Jesus. Precisava isso. Que queira ou não, a gente é pastor, mas a gente precisa, Precisa, necessita. A A gente gente dá precisa. tanto, né? Entrega tanto. Aí tem um momento que a gente tem que receber, né? E a minha vontade não era nem sair daquele culto. Eu falei, meu Deus, obrigado pelo culto. E sabe aquelas canções antigas, que não falo antigas não, mas são canções que a gente vem cantando. Ela começou com aquela canção, render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda. Leva-me além, meu irmão. Foi no profundo do meu coração aqui. Eu falei, Deus, eu precisava ouvir essa canção hoje. Leva-me Se Deus além, prepara, né? né? Então são cultos, meu irmão, que você sai renovado. Pô, aquele culto que a gente teve aqui, eu falei pro pastor Stanley, pastor Stanley, pensa num culto que a gente vai para um culto que não dá vontade de ir para casa. Dá vontade de acabar, né? Não dá vontade de ficar lá até. Ele percebe no meu semblante que, pô, eu só tá diferente mesmo. Hoje, meu irmão, depois do culto daquele, não tem como não ser diferente. Verdade. Entendeu, pastor? Porque quando a gente vem para entregar tudo para Deus e não deixar nada, os 100%, pronto. Você tem uma semana abençoada, você tem uma semana repleta de bênção, entendeu? De portas abertas. Então é isso. A adoração é você chegar a se entregar totalmente para Deus. Esquece tudo, meu irmão. Esquece quem está do teu lado e dá o teu melhor aí. Esquecer mesmo. É muito importante isso e necessário, né? A gente entender que a gente não pode vir para a casa do Senhor meramente por religiosidade, meramente por fazer só ir. A gente tem que vir para entregar, né? E isso depende de nós, né, pastor? Então, no momento que a gente entrega, ontem aqui também, o pastor foi cantar um louvor, casa do pai, Aline Barros. Ela já estava quebrantada, já cantando. E Deus tomou a igreja ali, depois dos louvores. Isso é... Às vezes a gente até se segura, né? Pra não entregar naquele momento, mas o Espírito Santo flui. Tu precisa. Sim. Tu precisa entregar, né? Tu precisa desse momento, tu precisa dessa palavra, tu precisa desse louvor, né? Porque é um momento de renovo, né? Então isso, as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo hoje, tem que entender que talvez você um tempo está passando por um momento difícil e dentro da igreja não é momento de lembrar desse momento difícil. É o momento de você se entregar a Deus para que Ele possa te tirar desse momento difícil, né? E a adoração certamente é algo central em nossas vidas, né? Nós sabemos que a adoração não é só louvor, né? Não. Mas louvar é adorar, Sim. né? Eu vejo e creio que servir é uma adoração, servir com amor. É porque tem gente que serve de qualquer jeito, né? Não tem entrega. Isso não é uma adoração. Adoração é servir com amor. É ter intimidade com o Pai, é ter tempo de falar, de conversar com Deus, orar. Isso é adoração também, né? E o avivamento, o qual a gente tanto espera, tanto fala, vem através da adoração. E tem muita gente que tem essa... vem só pelo louvor. Não, irmão. Vem pela oração, vem pela palavra, vem pelo louvor e vem pela intimidade com Deus. E tudo isso vai levar a um avivamento, né? E nós temos que crer que esse avivamento ainda vai expandir em toda a nação e em todo o mundo para trazer esperança, né? Porque Sim. hoje o povo está carente de Deus, de esperança, né? Muitas vezes vem para o culto, não sente nada, não entrega, muitas vezes, e ali no momento da adoração, do louvor, é o momento de abrir o coração ali, preparar o terreno, né? O louvor, ele tem uma responsabilidade muito grande de arar aquela terra ali, né? De abrir aquele para ser semeado uma palavra ali dentro, né? Porque
uma terra que ela não é arada, não tem como botar semente ali, né? Arar é fazer aquelas vielazinhas, botar a semente lá dentro, depois vai passar por cima, né? Para Sim. finalizar aqui, a gente ora pelo avivamento, né? Nação, povo brasileiro, mundo, há uma promessa, né? O que o senhor crê, assim, sobre esse avivamento? Porque não tem como um avivamento vir sem adoração, né? Sem louvor, sem oração, sem serviço, sem palavra, sem entrega, sem intimidade com Deus. Não tem, pastor. Não tem. É isso que o senhor falou, não tem. Não tem como ter um avivamento através da palavra, da oração, do jejum, né, do sacrifício, da renúncia. Não tem como ter um avivamento através da adoração, do louvor. Só quer ver uma coisa? Eu não sei se o senhor tem observado. Alguns que sobem no altar, que vai adorar, parece algo automático. Isso, Algo automático. tem essência, né? Parece Vai que, ali para fazer parece o que, número, né? parece que já está tudo. Estou entendendo? Não é algo espontâneo de um adorador. Tá ali para uma performance, né? Eu acho que é ali para se apresentar, né? Se apresentar, vou me apresentar aqui. Que muita gente se preocupa assim, não, a gente tem que mostrar aqui que a gente sabe fazer. Entendeu? Então, eu não vejo por esse outro lado. A gente tem que estudar? Temos. Temos que orar, tem que fazer tudo. Tem que estudar música, tem que fazer tudo isso. Mas a gente não pode se preocupar com isso, pastor. Entendeu? Do momento que eu subo no altar, eu não tenho que me preocupar para querer mostrar para o homem que eu sei fazer. Que eu quero, entendeu? Sabe aquela preocupação que muitos têm? Não, eu tenho que chamar a atenção do pastor da igreja, porque se ele gostar, só está entendendo? Aí chama a atenção do pastor, mas não chama a atenção de Deus. E aí? Que é o principal, né? Eu prefiro chamar a atenção de Deus. Porque se eu chamar a atenção de Deus, eu chamo a atenção de todo mundo. Não só do pastor. Entendeu? Então, se a gente quer esse avivamento, a gente tem que começar a analisar e ver direitinho. O Brasil tem promessa para o avivamento? Tem. E muito. Só que depende muito de nós. Isso. Depende de nós. Né? O avivamento não vai vir de qualquer jeito. Nem de qualquer maneira. E nem de qualquer maneira. Porque o pai ele não dá de qualquer jeito, não dá de qualquer maneira. Não dá. Opa, peraí, vou dar. Não é assim não. Ele sabe a hora certa. Então a gente precisa realmente rever que tipo de avivamento a gente está vivendo. Que, particularmente, pastor, eu não acredito em qualquer avivamento, não. Eu não acredito, não. É por isso que eu sempre digo, a gente tem que estudar muita palavra para a gente não ser enganado nesses últimos dias. Porque vai surgir o falso profeta. Vai. E é isso que nós temos que estar atentos, né? Né? Então, quando a gente achar que é aquele avivamento, peraí. A gente tem que ter muito cuidado. Né? Para a gente não ser enganado nesses últimos dias. Porque a palavra mesmo vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos. Né? E a gente tem visto isso. A gente tem visto isso, que tem acontecido. Então, adorador que é adorador, meu irmão, você aí, vamos analisar, vamos rever. A gente que sobe no altar, para a gente ver realmente que tipo de avivamento a gente está trazendo para a noiva do Cordeiro. Para que depois a gente não venha a ser quebrado. Né? Porque, queira ou não, tudo tem uma consequência, pastor. Sim. Tudo na vida tem uma consequência. Seja ela boa ou não, mas você tem uma consequência. Então, eu me preocupo muito quando eu subo no altar hoje. Eu me preocupo até o que eu vou falar. Tem que ser direcionado por Deus, né? E muito. E muito. Entendeu? Por isso que às vezes tem pessoas que dizem, pastor Isaac é isso. Não é não, meu irmão. Não é não. Eu fui criado de um jeito, entendeu? Eu fui ensinado de um jeito e eu acredito que esse jeito tem me levado até onde Deus quer. Entendeu? Eu sou guiado pela Bíblia, pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de homens de Deus que eu sento para ouvir. Entendeu, pastor? Não sou melhor do que ninguém, nem quero ser melhor do que ninguém. Longe de mim isso. Que eu sempre peço a Deus, na simplicidade, na humildade, em fazer sempre o melhor.
eu guardei uma frase comigo. Faça o simples com perfeição. Faça o simples com perfeição. E pronto. Eu ouvi essa frase de um pastor, dizendo, meu irmão, faça o simples com perfeição. É o que eu tenho feito. O simples com perfeição, com muita humildade, com muita simplicidade, porque eu vejo que o evangelho ele é simples, pastor. Sim. A gente que complica o evangelho, mas o evangelho ele é Complica. simples, entendeu? A gente quer inventar muita coisa que não tem. Essa é a realidade. Por que a gente quer inventar? Para chamar atenção, Verdade. entendeu? Então a gente não precisa Acaba disso. que perde a essência, né? Perde a essência, entendeu? Então eu prefiro estar nessa essência, não perder essa essência que eu tenho, essa raiz, né? Então que eu continue me preservando hoje, até hoje, graças a Deus. Uma coisa que o John sempre me manda, tu precisa se preservar muito. E é o que eu tenho feito, pastor. Entendeu? O que eu tenho feito. Então, eu acredito nesse avivamento que vem da palavra, que vem da oração, do louvor, do sacrifício, da consagração, do dia a dia, entendeu? Esse é o avivamento. O avivamento não é só quando eu estou na igreja falando, não. Não. Negativo. Segue, principalmente é fora. É fora, entendeu? Porque ser crente aqui dentro é uma coisa, ser crente aqui fora é outra, entendeu? Verdade. Então, o testemunho que eu tenho que dar não é só aqui dentro, não, é aqui fora. É quando eu estou dirigindo o meu carro, é quando eu estou no meu trabalho, é quando eu estou dentro da minha casa, principalmente da minha casa, para minha família, para os meus vizinhos que estão ao redor. Então, porque do momento que a pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, esse aí é diferente. Você está entendendo? Esse é diferente. Verdade. Eu recebi uma mensagem de uma pastora querendo que eu fosse ministrar domingo na igreja dela, culto de família. E ela disse assim, pastor, eu estou lhe chamando para o senhor ministrar no culto de família. Olha só, porque eu sei que o senhor é um homem de Deus e o senhor tem princípios familiares e com a sua família. E eu peguei referências de outras pessoas dizendo, porque a gente tem que ter muito cuidado, pastor, de a gente não escandalizar Isso. a obra de Deus. Eu me preocupo muito com isso. A gente vive um tempo e um momento em que as pessoas estão olhando muito para performance e esquecendo da vida com Deus, né? Ninguém olha hoje em dia, o pastor ele é casado sempre com a mesma esposa desde a primeira vez e está aqui com a sua família, né? Hoje a gente vê muito cara que está no quinto casamento, está querendo pregar e ensinar alguma coisa sobre família, né? O cara que vive tanta coisa por aí quer pregar sobre santidade, né? E Deus ele não age nisso. Eu creio que pela palavra de Deus que Deus ele não age aí. E muitas vezes é usado pela misericórdia, né? É usado porque Deus tem compromisso com a sua palavra, né? Mas que chegará naquele grande dia e falar, Senhor, eu preguei teu nome, Jesus fala, nem te conheço, né? Falou e pregou para a tua própria vontade, mas cadê a vida com Deus? Não teve, né? Porque ser usado é uma coisa, né? É. Agora, ter vida com Deus Porque é é o seguinte, outra. pastor, a gente não pode confundir dom. Dom é de Deus, é para Deus e ele dá e O tira. dom é uma coisa, você ser usado é outra coisa. Entendeu? Tem uma ministração do pastor Stanley no Facebook que, quando eu ouvi, pastor, eu fiquei meio assustado comigo mesmo, dizendo assim, meu Deus, não me deixa eu perder isso. Porque corre o risco de a gente estar cantando, é o dom. A gente está cantando, a gente está pregando, a gente está ministrando, sem ter Deus na nossa vida. Corre o risco. É o que a gente vê muitos. Eu falei, Deus, não me deixa perder isso aí. Porque se eu perder, isso aí acabou para mim. Então tem muita gente que pelo fato do dom, beleza. Mas o espírito está muito longe, pastor. Está muito longe. Então a gente tem que se preocupar com isso. A gente precisa se preocupar com isso. Principalmente levitas, ministros de louvor que sobem no altar. É verdade. Precisa ter muito cuidado. Porque a gente, pastor, que sobe no altar, que é ministro de louvor, a gente tem a responsabilidade de atrair a presença de Deus para a noiva. É nossa responsabilidade.
Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai subir no altar. Hoje muita gente não tem mais esse temor não, pastor. O cara tá errado, ele sobe, não tá nem aí não. Aí tem gente, Deus não envergonha. Quem disse que Deus não envergonha? Não, é. Já vi cada um. Quem foi que disse que Deus não envergonha? Vai chegar teu momento, meu amigo. Se tu não for envergonhado aqui, mas naquele grande dia, meu irmão, tu não escapa não. E será a pior vergonha, né? Não escapa não. Mas Então, Deus ainda mostra aqui, né? eu acredito, pastor, que ainda existe homens e mulheres de Deus que têm intimidade com Deus, que Deus a mostra, que Deus fala. Eu acredito ainda que tem os remanescentes de Deus, que não se deixaram nada desse mundo deixar se corromper, mas pelo fato de ter aquela intimidade ainda de oração, de jejum, de consagração. Entendeu? Hoje, se você perguntar para a maioria se um ministro de louvor ele se consagra, se ele jejua, você vai dizer que não. Não ora, chega na hora e, não, já sei o que eu vou fazer e beleza. Aí acha que tá bom, né? Acho que Deus está fazendo, Deus está longe, meu irmão, de muita coisa. Pode ter certeza disso. Deus está muito longe. Está perto, não. A gente pensa que Deus está... E o cara, olha o que eu fiz. Tu fez o quê, meu amigo? Tu não fez foi nada. Fez nada. A gente não faz nada. Se não for a graça e a misericórdia, não for essa presença de Deus, entendeu? É o que eu estava dizendo para um rapaz um dia desse. Ele disse, pô, pastor, o senhor canta muito. Eu falei, cara, tu acha que eu canto? Eu não canto não, cara. Eu não canto não. Tu pode pegar o melhor cantor hoje aí, mas se Deus quiser trazer o Lúcifer, que foi caído do céu, e Lúcifer, ensina ele a cantar aí. Mostra para ele como é que se canta. E é o melhor professor, né? Que ele era o... Mostra aí para ele como é que se canta. O senhor está entendendo? Então, o que eu tento, meu pastor, é adorar a Deus, somente. Com essa voz que ele me deu. Simples. Meio desafinado, mas a gente vai cantando. O importante é a presença, né? É por isso que Deus fala, ele está em busca de verdadeiros. Né? Porque tem pessoa que diz que adora, tudo bem. Deus ele não tira isso de ninguém. Mas ele está em busca dos verdadeiros. Eu vi uma que postagem. trazem a presença. Vi uma postagem sua. Acho que foi agora, não foi semana passada? O senhor estava no Canaã? Sim. O senhor estava ministrando, né? Não tá, a gente estava louvando lá. A gente vê, a gente percebe a diferença. A gente percebe a diferença. Eu até falei pro meu sobrinho, que é o meu baterista, falei, olha, tu vê a diferença de quem já subiu e quem subiu agora para adorar? É diferente, pastor. A gente percebe, a gente vê. Entendeu? Quem tem um Espírito Santo percebe e vê. Olha, é diferente. Veio com algo novo. É que é isso que a igreja está querendo. Algo novo, algo diferente, algo que venha mexer. Entendeu, pastor? Então, hoje, eu, como adorador, o que eu faço? Para a gente finalizar. Eu chego na igreja, dobro o meu joelho, peço a direção do Espírito Santo. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Depois que eu pegar no microfone, não é mais eu, é o Senhor. Só me conduz aí, faça o que o Senhor quiser. Nem o meu maestro sabe a música que eu vou cantar. Né, John? Nem ele sabe. Nenhum dos músicos sabe. Repertório. Não, nenhum sabe. Ele já pega ali na hora. Uma palavra que eu falo, uma frase, ele já sabe a música que eu vou cantar. Então eu peço muita direção de Deus. Eu não chego na tora, eu faço aquele repertório. A gente vai cantar essa, vai cantar essa, vai cantar essa. Não. Porque eu se conhecem, né? Porque eu sei que não é muito da vontade de Deus comigo eu fazer um repertório e chegar na hora e cantar. Às vezes acontece, às vezes não. Eu falei, Deus, é contigo aí. Toma direção. A noiva é tua, a igreja é tua. Eu não sou nada aqui. Eu só quero fazer a tua vontade. E a tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável e pronto, e acabou. É verdade. Né? Então, é isso, meu pastor. A gente tenta ser adorador, né? Tenta. Não vou dizer que eu sou aquele adorador, porque eu estou muito longe. Tem muita gente boa aí que adora muito melhor do que eu. O senhor, meu Deus. Não. O John aqui, ó. O John. John. Rapaz, eu paro para ouvir o John. Eu paro para ouvir o John. Quero ouvir ele também. Mas acho que ele tá jogando só por cima do senhor. Falando sério aqui, pastor, tem muito adorador bom em Manaus. Uhum. O senhor sabe disso, tem muito adorador. Sei. Tem muito adorador bom, tem muito músico bom, que tem comprometimento, que realmente quer viver a vontade de Deus. Eu vejo. Porque aqui em Manaus não é fácil.
Viver hoje aqui da música aqui em Manaus é muito complicado, né? Mas Deus, se tem promessa, na hora certa Deus vai Por isso levantar que a gente vê muito assim lá fora, né? Muito mais valorizado, né? Isso, né? Há um tempo atrás, falando há 8 anos atrás, né? A gente tinha, era no ministério e a gente tinha um ministério de louvor, começou ministério de louvor jovem e tudo. E a gente começou ali a tocar, louvar. Na época eu nem cantava, não fazia nem ideia. Mas a gente foi se entrosando para isso, foi aprendendo. E a gente formou um ministério de louvor assim, para jovens. E um pastor, pai de um amigo meu, eu fui deixar ele em casa e ele falou bem assim: teu ministério vai começar no Rio de Janeiro. olha, Aí eu, amém, recebi. No ano depois, meu pai já era presbítero na época. A gente foi pro Rio. E lá eu fui dar uma palavra. E eu pensei que ia ser no louvor, né? E dar uma palavra, aí a irmã começou, a pastora, vem aqui pregar dia tal. Eu fui para acompanhar, dei uma palavra lá, e ela começou. Aí eu comecei a pregar lá nas igrejas lá, no Rio. E eu não tinha nem pregado aqui em Manaus, né? Pregava em célula, essas coisas. Mas na hora que. E eu pregava muito sobre isso, sobre a promessa, né? Deus começou a cumprir aquilo que Deus tinha falado, né? Um ano atrás. E hoje sou um pastor, prego a palavra. E eu vejo que o louvor, ele me levou pro o dom principal que Deus me dá, que é da palavra, né? E me levou direcionado a isso, né? E a gente muitas vezes pensa que é de uma forma que Deus vai fazer e ele faz de outra, né? Ele só quer que nós estejamos dispostos, né? E isso, quando nós somos adoradores do Senhor, ele vai nos direcionando, né? sim. Aí o Senhor já foi louvor e certamente que presença, né, de Deus quando o Senhor louva, porque tem essa intimidade, né, com o adorador. Então é interessante isso, as coisas de Deus. Para nós é loucura, né? Mas Deus, quando ele promete, ele não brinca de fazer promessa, né? Ele cumpre, né? Tudo aquilo que ele prometeu. Eu achei interessante que naquele domingo lá, olha como as coisas de Deus. O pastor que da igreja, o pastor Naldo, ele, naquele momento ali, ele pegou na minha mão e começou a falar algo de Deus. Quando ele calou a boca, o senhor falou a mesma coisa lá no altar. Então, olha como Deus, ele age, direciona e tem um cuidado com nossas vidas, né? Ele usa os seus, ele nos direciona. É assim, e nós temos que crer e a cada dia buscar esse Deus maravilhoso, né? Adorá-lo mesmo em espírito e em verdade, buscar viver o propósito de Deus, né? Então Deus, ele fez lembrar disso aí para ver como Deus faz, né? Tem até o Ciolinho, né? Você já viu um meninozinho que tem um meme, que ele é baterista? Sim, Olha sim. que Deus faz na vida da gente, né? Pastor Isaac, nós estamos ficando por aqui, né? Foi muito bom, foi muito agradável aí essa conversa, conhecer um pouco do senhor, da história do Ministério Vida, né? E assim como o senhor falou, assim, a trajetória, Deus tem promessas, né? Para a vida de cada um também. E quer direcionar, né? Mas nós temos que buscar Ele em espírito e em verdade, fazer a vontade de Deus, não viver a nossa, mas Sim. viver a vontade de Deus, porque o senhor foi obediente, né, à voz de Deus, né? Quantas vezes recebeu propostas, mas a promessa de Deus, o direcionamento de Deus para sua vida era essa, né? E a gente tem que ser obediente à voz de Deus. Por Sim. mais que, poxa, muitas vezes tem muitos pratos, né? E muitos. Mas a gente tem que buscar viver pela promessa de Deus e aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não é verdade? Verdade. Muito obrigado. O senhor está aí com liberdade de falar aí o que o senhor quiser aí para se despedir, deixar sua mensagem. E no final eu quero que o senhor ore pelas Amém. nossas vidas. Amém. Nos abençoe. Meu pastor, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, em nome do Ministério Vida, de todos, do John, do José,
do Paulo, do Jonatas. Queremos agradecer pelo convite, tá bom? Foi uma satisfação muito, muito grande, muito boa, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, de falar um pouquinho a todos também que estão nos assistindo, né, que ficaram até agora no final com a gente aqui. Obrigado pela companhia de vocês. Espero que Deus tenha falado com vocês poderosamente através dessa pequena história que a gente contou aqui para vocês, tá bom? Eu deixo uma palavra para todos aqueles que são adoradores, que são servos do Senhor Jesus. Não desistam, não parem, porque o tempo de Deus está chegando em nossas vidas. Se você tem um projeto de Deus, não desista não. Ainda que as pessoas digam não vai dar certo, mas Deus está dizendo já deu certo. Então, meu irmão, levante a cabeça, vá em frente, que a vitória é certa em nome de Jesus. E não esqueça de acompanhar a gente pelas redes sociais, pastor, tá bom? Nosso Instagram, Ministério Vida Oficial. Segue a gente lá, você vai estar sabendo um pouquinho mais da nossa história, onde a gente tem ido, levado as boas novas de salvação, né? Então, você vai ver vários vídeos lá também. Ministério Vida Oficial, segue a gente lá. Nosso canal no YouTube também, Ministério Vida, com o clipe Vitória é Certa. E a nossa página no Facebook também, Ministério Vida. Segue a gente lá, curte lá tudo que tem lá, tá bom? E você compartilhando, pode ter certeza que você vai estar edificando outras vidas também, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que você tenha uma quarta-feira, que hoje é terça, né? Ou segunda-feira, meu Deus, já estou na terça. Que você tenha uma terça-feira abençoada em nome de Jesus, meu pastor. Deixa aí também o telefone para contar. Telefone, John Kennedy. Vamos lá. 98439 2347. Melhor, pastor. Você entrando no Instagram, você já vai ver diretamente o número lá, o contato, e você vai falar diretamente com o John Kennedy, esse moço que está aqui por trás aqui dos bastidores aqui, tá bom? Então você vai estar sabendo tudinho direitinho como levar o Ministério Vida até a sua igreja. E não perca tempo não, que esse mês ainda eu quero estar com você ainda em nome de Jesus. Isso aí. Você que ainda não conhece ainda, vai lá no YouTube também. E aqui no nosso YouTube também tem que eles tiveram no domingo da conferência aí, Jovens com a Missão, Ministério Vida. Vê lá, que foi benção. Amém? Pastor, ore por nós. Vamos. Nos abençoe. E já quero aqui trazer que estou muito grato à sua vida e lhe agradecer por o senhor ter aceitado esse convite. Poxa, Amém? Sem Você palavras. já é um grande amigo já e tamo junto. Amém. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer, Senhor, Jesus. por esse momento tão especial, tão bom, Senhor, que nós estivemos aqui junto, Senhor, para falar um pouquinho, Senhor, da nossa história. Quero te apresentar, Senhor, a todos aqueles que assistiram, que estiveram conosco, Senhor. Pai, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor, a tua noiva, a vida do pastor Ed, Senhor, da sua casa, da sua família, a toda a liderança, Senhor, da Igreja Imune, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, que as tuas bênçãos sejam alcançadas, Senhor, na vida de cada membro, de cada congregado, Senhor, dessa igreja abençoada, Senhor. Pai, da mesma forma como tu nos trouxe, nos leva, Senhor, debaixo da tua santa e poderosa, Senhor, mão. Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor, se tu não voltares, Senhor, assim por essa madrugada, nos dá uma terça-feira, Senhor, abençoada, Senhor, de portas abertas, Senhor. Meu Deus, aqueles que assistiram, Senhor, que precisam, Senhor, de um milagre, Senhor. Meu Deus, entra agora, Senhor, com milagre, com a cura, Senhor, com a providência, em nome de Jesus, Senhor, é que nós te pedimos e que nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém, glória a Deus e aleluia. Amém? Você que esteve aqui conosco até agora, você ainda pode compartilhar esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Pastor, pode compartilhar também, vai estar aí ao vivo pro povo, tá? Compartilhando. E já me inscrevi no canal, tá? Já se inscreveu no canal, olha aí, aqui, ó, que bênção. Aqui, ó. Glória a Deus. Olha, não esquece de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, como fez pastor Isaac, para não perder nada e ser abençoado também em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo, Deus te abençoe, porque Cristo vive e o seu nome é glória. Deus te abençoe em nome de Jesus.